importante, porque o tratamento do câncer de mama mexe mesmo com símbolos que são muito fortes na construção do feminino. A gente falou do cabelo, tem, evidentemente, o seio. Então, é preciso muito respeito, e a palavra que a doutora usou é perfeita, acolhimento, para cruzar, né, essa mulher, cruzar esse caminho até a cura. Bom, o que foi mais difícil? Eu vou pedir para vocês, já quero que vocês botem na mente de vocês, se vocês têm histórias pessoais, não de vocês, que vocês não tiveram câncer de mama, nem eu, minha mãe teve, mas de algum amigo ou de alguém. Então, qual foi, assim, o mais difícil da travessia? O depois. Que é uma coisa que muita gente nem entende. Porque isso, assim, psicologicamente, mentalmente, quando você começa... Acho que o momento do diagnóstico foi muito, muito, muito difícil, por todo esse contexto que eu expliquei, mas depois... eu não gosto da metáfora da guerra para falar de câncer, sabe? Dizer, mas nesse caso eu acho que funciona. Sabe o soldado que volta da guerra? Tô ligada. E todo mundo à sua volta, no meu caso, está todo mundo muito feliz, né? Porque passei, eu voltei, mas você não é mais a mesma pessoa, você não vê mais o mundo da mesma maneira. Existe um luto daquela experiência que você passou, muito difícil, e nem todo mundo consegue entender. Então, você não consegue alcançar aquela euforia, né, que as pessoas à sua volta estão sentindo, talvez, e para muita gente pode até ser assim, será que ela não está feliz? Não, tá, só que você também está absorvendo muita coisa, exatamente. Elaborando. Então, esse acolhimento também é importante nesse momento. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa. E se você conversar, assim, eu acabei fazendo as minhas Onco-Friends, né? Onco-Friends. E quase todas experimentam esse momento. E aí eu precisei pedir ajuda, precisei cuidar mais da minha saúde mental, depois que eu terminei a radioterapia. Foi o momento em que eu fui entender toda essa tempestade que eu tinha atravessado. Você falou em Onco-Friends, eu lembrei que a Luana contou a história de uma termo amiga que ela é onco-influencer. Maravilhoso. Eu achei esse termo bem interessante. Onco-influencer. O nome dela é Carol Magalhães. A Carol é uma mulher negra. Ela é designer baiana, mora em Salvador. E ela descobriu o câncer de mama aos 29 anos. Muito jovem. Fez a mastectomia na mama direita. E a história dela é uma história bem interessante por muitos motivos. Lógico, né? Cada história é uma história, como você disse o tempo todo pra gente aqui. Mas ela transformou a história dela num livro. Um livro que traz um título até que muita gente se pergunta, que é aquela frase que, na verdade, a gente não deveria dizer para as pessoas. Então, ela fez uma brincadeira com essa frase que é: mas você nem parece que tem câncer. Esse é o nome do livro dela. E ela conta as experiências dela, as partes boas, as partes mais delicadas. Mas ela conta que, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito incrível é que durante o tratamento ela se casou. A esposa dela é a Gel e agora a Carol está grávida. E o Guilherme vai nascer agora, em outubro. E a Carol, ela se tornou uma onco-influencer, porque ela divide a história não só no livro, mas nas redes sociais dela. E ela criou um projeto, que é o Projeto Se Cuida Preta, que é para falar sobre a questão do câncer de mama com esse recorte racial, que eu acho que é uma outra coisa importante também da gente salientar, porque quando a gente fala de saúde, no geral, quando a gente fala de saúde no Brasil, que é um país completamente das desigualdades e que essa desigualdade está muito baseada na questão racial e nesse racismo que a gente sempre diz que é estrutural e é estruturante, porque ela dá alguns exemplos, né? Tem um vídeo que ela fala sobre isso, que ela diz assim, por exemplo, as mulheres negras, elas têm uma incidência maior entre mulheres negras que têm câncer antes dos 40 anos, muito mais do que mulheres brancas. Tem mais mulheres negras. Não, são menos mulheres negras têm câncer de mama, mas mais morrem. Não, mas não era esse fator que eu estava falando agora, não. Agora eu nem estava salientando isso. Eu estava falando sobre o fato de que mulheres negras são as que têm maior propensão a ter câncer de mama antes dos 40 anos, mais do que as mulheres brancas. Aí ela fala um outro recorte, porque as mulheres negras, em sua maioria, precisam acessar o SUS. Então, por conta disso, só terem o SUS como uma possibilidade de tratamento, às vezes esse diagnóstico atrasa, às vezes o tratamento também começa mais tarde, porque a gente sabe como
o nosso sistema público de saúde funciona. Olha, e ela também... se eu não tivesse um plano de saúde, o acesso à rede que eu tive, eu diria para você com clareza, porque o tumor que eu tive era um tumor agressivo, eu não estaria aqui nessa noite conversando com vocês, provavelmente.